Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Os serviços públicos são atividades ou tarefas que vão de encontro às necessidades das populações. A Constituição da República Portuguesa obriga o Estado a assegurar esses serviços. Olha, vão desde a soberania, através da justiça e das Forças Armadas, até coisas aparentemente mais inócuas, mas essenciais, como os transportes. Esses serviços são tão básicos e tão fundamentais para as populações que a lei, de alguma forma, diz que são essenciais para a dignidade da pessoa humana. Boa noite. O meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta, neste mesmo horário, emissão em simultâneo Curiacos TV, Rádio Vida 97.1. O tema para este mês: inconformados. E inconformados é um desafio para tentarmos entender se realmente estamos onde era suposto estar nestes 49 anos de democracia ou se há um caminho que ainda devemos percorrer. Mas voltemos aos serviços públicos. É que são tão importantes que a lei define que existem aqueles que são chamados os serviços públicos essenciais. É um elemento essencial também para o Estado Social. É um elemento essencial para aquilo que a União Europeia e a Europa considera o modelo social europeu. E é tão importante, ou tão pouco, que nós colocamos a nossa total confiança que esses serviços públicos vão estar à hora certa, no momento certo, quando nós necessitamos deles. Há um caso para dizer que, quanto aos serviços públicos essenciais, devíamos pôr as mãos no fogo. Mas há um outro ditado em Portugal, que é: nunca digas que desta água não bebereis, a não ser que tenha o selo falso de uma determinada empresa. Digo eu que não percebo nada disto. De volta ao nosso estúdio, é nosso convidado de hoje, alguém que se estreia no nosso programa. Temos muito gosto em recebê-lo, até porque vem de uma cidade que nós também conhecemos bem, a cidade invicta, a cidade do Porto. Bem, mas está numa outra ao lado. Miguel Lemos Rodrigues é presidente do Conselho de Administração das Águas de Gaia. É também o único português membro da direção da Aqua Pública Europeia, que é uma associação que representa todas as empresas públicas de água na Europa. Muito boa noite, Miguel. Obrigado por poder estar aqui connosco. E ainda antes de olharmos para o trabalho específico da Águas de Gaia e do avanço tecnológico, vamos olhar um bocado para os serviços públicos essenciais. A nossa Constituição, de facto, assegura para os cidadãos a constante presença desses serviços para que possamos ter uma vida, pelo menos com alguma dignidade. Bom, muito obrigado, João. Antes de mais, obrigado pelo convite. É de facto uma estreia, mas é com muito gosto que estou aqui no vosso canal e neste programa em específico. Isto é o Povo a Falar, e nesta perspectiva de algum inconformismo, que é o mote que lançam esta semana.
E, de facto, respondendo à questão, eu julgo que nós vivemos num país de Estado de Direito, num país, enfim, que é assente nos princípios da democracia participativa, da liberdade, e, portanto, isso entronca precisamente com os serviços públicos essenciais. E quando se fala de serviços públicos essenciais, não só aqueles que eu mais especificamente represento e trabalho diariamente, que é de facto o tema da água e da água potável para consumo humano, que já aí iremos, mas de facto há um conjunto de outros serviços que são essenciais à vida humana em dignidade, como por exemplo, que o João abordou na sua introdução, os transportes, a mobilidade, o facto de nós termos de facto a possibilidade e a liberdade de nos deslocarmos do ponto A ao ponto B, sem que para isso tenha que haver uma distinção de classe social. Portanto, os transportes públicos aqui enquadram-se num processo democrático importante de liberdade da pessoa humana, mas também a educação, a saúde, a defesa, como disse muito bem, a segurança, e a segurança é hoje, aliás, um bem público que nós todos zelamos, não só porque representa um princípio democrático do ser humano e nós, enquanto portugueses e também estrangeiros que optam por escolher Portugal para viver, trabalhar, estudar, de facto, a segurança é hoje um bem absolutamente essencial a um país que quer ser desenvolvido, mas ao mesmo tempo quer ser atrativo para empresas que se aqui instalem, para pessoas que escolham o nosso país para viver, para o turismo, uma área de atividade essencial à nossa economia, como sabemos, em crescimento e que, de facto, representa um ponto importante na nossa balança comercial, e sem segurança este tipo de setor de atividade não teria o sucesso que hoje assistimos no nosso país. Portanto, de facto, os serviços públicos são essenciais para o desenvolvimento de uma nação. Enquanto alguém que, durante o desenvolver da minha atividade profissional, tive que viver em alguns países onde ter água todo dia não era um dado adquirido, onde ter luz todo dia não era um dado adquirido, isto mostra o quão fundamental esses serviços públicos são e que, de facto, disseste bem, também acabam por ser um pilar da democracia e do Estado de Direito. Assim sendo, é importante que também esses serviços públicos inovem e acompanhem os avanços tecnológicos. E uma das coisas que as Águas de Gaia fez foi aplicar o serviço H2ON. Não sei se poderias descrever um pouco qual é o funcionamento e como é que os consumidores são beneficiados por este serviço. Exato. Enfim, eu antes de responder diretamente à questão, gostava de introduzir o tema da água num conceito um bocadinho mais lato e pegando nas palavras da tua introdução, João. De facto, em 49 anos de democracia, neste caso concreto da água, que é, eu diria, o bem primordial para a vida humana, nós assistimos, de facto, a uma evolução absolutamente extraordinária no nosso país. Em termos internacionais, nós também usamos, enfim, nos nossos fóruns esta terminologia, mas em termos internacionais usa-se muito a expressão do milagre português. O milagre português no contexto da água. Não estás a falar do Krugman, não? Não estou a falar nesse milagre, mas estou a falar no milagre de cariz mais ambiental e na componente da água. Saneamento e tudo. Exatamente, em que nós há cerca, enfim, 30 anos atrás, tínhamos imensas cidades sem saneamento básico, muitas delas com muitas dificuldades no abastecimento de água, água imprópria para consumo, e hoje, não obstante alguns problemas que sei que hoje também iremos abordar, vivemos num país onde é seguro beber água da torneira, onde podemos tomar banho de mar nas nossas praias, porque de facto o mar não é poluído, porque há uma rede de saneamento e uma rede e um sistema de tratamento que permite que de facto as águas residuais sejam tratadas e devolvidas à natureza sem que ponha em causa a saúde pública e o ambiente, e portanto há de facto aqui um desenvolvimento muito grande ao longo dos últimos anos que, portanto, teve a ver com o desenvolvimento económico do país, mas fundamentalmente com o desenvolvimento deste setor que tem muito a ver também com
inovação, tecnologia, engenharia, e hoje nós estamos num caminho, pegando agora no tema do H2O, num caminho em que, após um período de enormes investimentos nas infraestruturas, nas redes, na expansão de rede, no tratamento, nas estações de tratamento de água, nas estações de tratamento de águas residuais, nós hoje caminhamos para um processo de inteligência, se quisermos, dos serviços, em que a tecnologia está ao nosso serviço para estar ao serviço dos clientes, e aí entronca precisamente o serviço que nós lançámos recentemente, o H2O. O que é o H2O? O H2O é a possibilidade dos clientes das Águas de Gaia receberem no seu e-mail, no seu telemóvel, alertas de consumos anormalmente altos. Ora bem, isto é absolutamente fundamental numa relação entidade-gestora-cliente que necessita de ser segura, que necessita que o cliente confie na sua entidade gestora, até porque estamos a falar no setor da água, enfim, em empresas que estão no mercado monopolista, portanto, que por cada cidade ou conjunto de cidades existe apenas uma entidade que fornece água e, portanto, nós temos que ter a noção que temos que ganhar a confiança do cliente e manter a confiança no cliente. Uma das coisas que mais pressão provoca entre uma entidade gestora e o cliente é precisamente quando nós temos uma fuga nas nossas casas, muitas vezes, ou a maior parte das vezes, invisível. A maior parte das fugas que nós temos dentro das nossas casas são pequenas fugas nos autocolismos que nós não conseguimos ver nem ouvir. Às vezes fugas em jardins, canteiros, no exterior das habitações, que também, por razões óbvias, não as conseguimos ver, porque muitas vezes a água é infiltrada nos solos, sem que nós nos apercebamos que tínhamos uma fuga em casa. O cliente, mas tenho esta leitura exatamente, porque... E depois o cliente recebe a fatura e um cliente que estava habituado a pagar uma fatura média, 20, 30 euros, recebe uma fatura 3, 4, 5, 10 vezes mais. Isso cria situações, primeiro, de injustiça, segundo, de conflito entre a entidade gestora e o cliente. E depois aqui um problema de caráter ambiental, porque é água que se perde, se desperdiça e é um bem, como nós sabemos, escasso. Portanto, o lançamento do H2O é precisamente um serviço que alerta aos clientes para consumos anormalmente altos, de forma proativa, para que o cliente possa efetivamente verificar dentro da sua infraestrutura, da sua instalação, se tem algum desses problemas e possa corrigir para que não seja surpreendido com faturas também elas anormais. Este sistema é baseado, naturalmente, em inteligência artificial. Nós estamos nesta fase a trabalhar, ou melhor, o sistema neste momento é baseado em duas situações distintas. Uma baseada num projeto piloto de telemetria, os chamados contadores inteligentes, que já nos permite ter leituras reais em tempo real e, portanto, torna este alerta muito mais fácil e rigoroso, porque, de facto, diariamente estamos a receber essas notificações e podemos alertar também praticamente em tempo real o cliente. Nos clientes que ainda não dispõem de telemetria, porque é um processo que estamos, enfim, a percorrer, nós desenvolvemos internamente um algoritmo baseado em inteligência artificial que, com base nos consumos médios, portanto, numa análise dos consumos médios do cliente, consegue detectar, de facto, que há um consumo anormal e alertar o cliente. Isto é um serviço gratuito, é um serviço que o cliente pode aceder de uma forma muito simples através do nosso site e que tem já trazido ótimos resultados, não só no número de adesões, mas principalmente no número de alertas que têm sido já enviados e que, como digo, torna a nossa relação muito mais confiável entre as partes. Olha, e dois desafios em relação ao projeto, que de facto é um projeto interessante, não é? E como é óbvio, extremamente prático até para nós controlarmos a questão do desperdício da água. A primeira questão tem a ver com a privacidade. Ou seja, tudo o que tem com leituras, casas que eventualmente não está ninguém e depois há uma leitura porque alguém vai a casa e essa leitura é feita, e também a possibilidade de a inteligência artificial evoluir para algo que
controla o consumo das pessoas, ou seja, não dar a liberdade à pessoa, se quer tomar um banho, hoje quer tomar um banho de 40 minutos, fazê-lo. Achas que isso é um cenário que tem que se ter alguma atenção, os dois? Certo. Ora bem, eu julgo que a privacidade e que entronca na nossa liberdade individual é algo que está, de certa forma, garantido pela própria legislação, enfim, pelo RGPD, que hoje é uma realidade não só portuguesa, mas europeia, e que, portanto, protege o cidadão de eventuais falhas dos serviços públicos ou privados no que diz respeito à privacidade. No nosso caso, não é exceção, por vários motivos. Em primeiro lugar, sendo um serviço público essencial, obedece também a um contrato entre o cliente e as Águas de Gaia, assim como qualquer outra entidade gestora. E no caso concreto deste serviço de alertas, o cliente tem que autorizar, isto é, como há necessidade de haver uma adesão... Uma app, como qualquer outra, e tem condições também. Exatamente. Okay. E o porquê do cliente ter que... É uma excelente questão, João, porque muitas vezes perguntam porque é que nós não disponibilizamos o serviço de forma universal sem haver uma necessidade de adesão. Precisamente por isso, porque o cliente tem que estar ciente das condições de serviço e aderir de forma voluntária, sabendo, porém, que o que nós fazemos é alertar consumos anormalmente altos. Não violamos a privacidade, saber se aquela pessoa... Mais ou menos entendes o porquê da minha questão, não é? Percebo perfeitamente, porque hoje em dia a tecnologia e com base na telemetria, efetivamente é possível, se quisermos, estarmos perante uma situação de profiling, claro, isto é, conseguir saber que o João tomou banho às 2 da manhã e, portanto, porque é que tomou banho às 2 da manhã e não tomou às 8 da noite? Ontem o que eu sei que é teu amigo Pedro achava que eu tinha uma mulher, a Zara, não sabia, não foi informado que eu não era casado. Olha, e ainda relativamente ao trabalho que vocês desenvolvem, creio que vocês criaram a primeira piscina de água salgada aquecida, é isso? Bom, sim. Falarem de tomar banho, não é? Exatamente. Uma pequena explicação que não deixa de ser curiosa. As Águas de Gaia são uma empresa que gera todo o ciclo urbano da água. É uma empresa municipal, detida a 100% pela Câmara Municipal de Gaia e que, na sua missão, no seu objeto social, tem naturalmente as chamadas áreas core, o seu core business, as áreas reguladas, que são o fornecimento de água, a drenagem de águas residuais, mas temos também a gestão da rede de águas pluviais, a gestão do sistema de recolha de resíduos sólidos urbanos, está também dentro do nosso objeto social e da nossa missão, e depois temos uma atividade que, no âmbito da gestão do ciclo urbano da água, consideramos, ou foi considerado desde a sua fundação, que fazia sentido estar sob a gestão das Águas de Gaia, que é a gestão das linhas de água, das ribeiras do concelho. Porquê? Porque, de facto, isso entronca precisamente com a rede de saneamento, entronca com o facto de nós, para termos ribeiras despoluídas, é porque temos, de facto, uma rede de saneamento eficiente. O facto de despoluirmos as ribeiras permite ter as praias da nossa orla marítima, também elas despoluídas. Portanto, faz sentido manter dentro da nossa gestão a gestão das linhas de água e, por consequência, a gestão da orla marítima. Portanto, eu costumo dizer um pouco na brincadeira, principalmente em fóruns internacionais, quando os meus colegas de empresas congêneres não percebem bem porque é que nós gerimos as praias, eu costumo dizer um pouco na brincadeira que é a parte divertida do meu dia, é a parte divertida do meu trabalho, que é a possibilidade de ir à praia em funções. Não, mas falando um pouco a sério, isto naturalmente é uma pequena brincadeira, falando muito a sério, faz todo o sentido, porque gerir todo o círculo urbano da água numa única entidade permite ter resultados como, por exemplo, ter bandeiras azuis em todas as praias de Vila Nova de Gaia. Até porque a própria água tem um percurso, e passa por todos esses sítios. E a água que nós consumimos em casa e que devolvemos, que rejeitamos, portanto, que, enfim, tomamos banho, depois aquela água que sai pela rede de saneamento, naturalmente que
passa pelo tratamento de 1 hectare e depois vai para o mar. No caso de Vila Nova de Gaia, vai para o mar num executor submarino a 2 km da costa, mas vai para o mar. E, portanto, gerir todo o círculo urbano da água faz sentido e daí nós gerirmos a orla marítima, os 18 km de costa atlântica de Vila Nova de Gaia. E aí onde aparece... E é aí que aparece a piscina. Nesta nossa missão de gerir a orla marítima, nós temos vindo a criar algumas inovações. Todos os anos tentamos inovar um pouco mais. Todos os anos tentamos ter um tema para a abertura da época balnear. Temos nos últimos anos nos focado muito e empenhado muito na questão da acessibilidade. Praias para todos, praias em que todos possamos usufruir daquele espaço, usemos uma cadeira de rodas, tenhamos algum tipo de limitação física, tenhamos mobilidade reduzida, sejamos, por exemplo, daltónicos e, portanto, termos o Colored nas bandeiras de praia, mas também nas informações de acesso às praias, termos utilização da nossa informação em braille para pessoas invisuais. Portanto, há um conjunto de atividades e de serviços que nós temos nas praias, precisamente para fomentar e promover a igualdade e portanto, aí o nosso acessibilidade e inclusão. Nomeadamente, um serviço em que temos o apoio das corporações de bombeiros e com a utilização dos chamados carrinhos anfíbios, poder levar pessoas à água, a banhos, pessoas com mobilidade reduzida que assim podem tomar um banho de mar, que de outra forma era impossível. A piscina aparece neste contexto. Aparece num contexto em que, enfim, nós no norte do país vivemos duas dificuldades. A dificuldade anortada por um lado, da água fria por outro, mas temos praias absolutamente fabulosas e fantásticas, que toda a gente gosta de usufruir, mas depois, enfim, uns mais fiorentos não conseguem ir ao mar, o vento e a nortada também às vezes é um pouco desagradável. E esta questão da piscina e a ideia da piscina surgiu precisamente por isso. Nós estávamos numa reunião de planeamento da época balnear, estávamos a fazer um brainstorming e surgiu desta forma. Nós temos as melhores praias do país, quiçá do mundo. Quais são os nossos dois únicos problemas? Água fria e nortada. Então vamos tentar resolvê-los. Só isso. Exatamente, vamos tentar resolvê-los. Enfim, desta forma, um bocadinho fora da caixa, surgiu a ideia de fazer no areal uma piscina que na realidade simula a entrada no mar, porque ela começa, enfim, temos pé, vai uma pendente de profundidade, que pudesse ser, por um lado, segura para que toda a gente pudesse usar, com especial enfoque para as crianças, pessoas idosas e pessoas com mobilidade reduzida, e que a água fosse aquecida. E fosse aquecida de forma sustentável, porque também seria um contrassenso. Sim. Nós, uma empresa com preocupações ambientais, por um lado, por outro lado, a praia por si só é ambiente, é ar livre, e, portanto, não íamos usar formas de aquecimento que não fossem também sustentáveis. Então, o que é que fizemos? Fizemos uma barreira a imitar as tradicionais barracas de praia muito utilizadas no norte do país. Essa barreira funciona para ter os meios técnicos, filtragem, as bombas de calor, a forma de aquecimento da piscina. Em cima dessa infraestrutura, painéis solares. E, portanto, a água é captada do mar, daquela zona, daquela praia, é captada por um sistema de captação de água, entra no sistema de aquecimento que portanto, alimentado por painéis solares, energia solar sustentável, e depois tem um sistema de filtragem, que a água entra e sai, é filtrada, todos estes equipamentos a funcionar através de energia solar. Portanto, a água é do mar, a energia é solar, a água podemos passar a usar, a tomar um banho de mar com água 28, 29 graus, em plena praia e de forma segura. Miguel, nós vamos aproveitar e a dica da piscina, vamos mergulhar nos direitos do consumidor, depois regressamos para continuar a nossa conversa com Miguel Lemos Rodrigues. Até já. Direitos do consumidor, direitos do cotidiano. É preciso saber para se proteger.
colchão que em cova dura até à cova. O relato da recusa de uma firma em assumir o defeito de um colchão e endossou a responsabilidade à fábrica. A fábrica, depois das averiguações, negou o óbvio. Perante o que os peritos viram, a conclusão não podia falhar. Em cova a meio. A fábrica, porém, negou, lavando as mãos como Pilatos. A consumidor insistiu. Nova peritagem. Conclusão óbvia com um senão. Em cova, sim. E em cova, porque o estrado não é firme. A deficiência não é do colchão, diz a fábrica, é do estrado. Ouve-se e pasma-se. Aí agora já em cova, depois de firme negação, e tem de gramar o colchão, literalmente até à cova. Agora a culpa é do estrado. Que motivo desaustinado. Assim como assim, sem modos, que cultura empresarial. Algo que falece a rodos. E na foto, todos mal. Mas vem daí mal ao mundo, num país de descasos, de mentiras, de fraudes, de logros. Vem de todo. E é caso para dizer que coisa fenomenal. Em termos de garantias, sem cultura empresarial, sobram um horror de arrelias. O contrato celebrou-se entre fornecedor e consumidor, não entre consumidor e fabricante. O que diz a lei da compra e venda de consumo? O fornecedor, o vendedor, é responsável por qualquer não conformidade que se manifeste no prazo de 3 anos a contar da entrega do bem. E de que remédios pode lançar mão o consumidor? Pode lançar mão, em primeiro lugar, da reparação ou substituição. E depois, da redução adequada do preço e da resolução do contrato. Isto é, o pôr termo ao contrato com a devolução do bem e a restituição do preço pago. Como a não conformidade se detectou logo nos primeiros 30 dias, o consumidor teria, perante o fornecedor, o vendedor, direito à devolução da coisa com a restituição do preço. Responde em primeira linha o vendedor, excepcionalmente o fabricante, mas o fabricante só, naquele caso ou nos casos residuais, da reparação ou da substituição do bem. De volta ao nosso estúdio, estamos a conversar com Miguel Lemos Rodrigues, presidente do Conselho de Administração das Águas de Gaia. 2022 foi um ano recorde para as Águas de Gaia, porque foi o mínimo histórico de perdas de água. Isso também só é possível quando há, digamos, uma dedicação e um cuidado com esta questão específica. Sem dúvida. O problema das perdas de água ou da água não faturada é um problema que, enfim, que é global e que cada vez mais há consciência para que tem que ser um problema encarado de frente. E, portanto, é um objetivo nosso, estratégico, reduzir e continuar a reduzir as chamadas perdas de água, e nós fizemos um investimento muito considerável em 2022 para que possamos realmente atacar este problema. Um investimento que tem a ver com renovação de rede, naturalmente, a rede menos resiliente por rede nova e mais resiliente, por investimentos na realização de zonas de medição e controle, portanto, segmentar a rede para melhor controlar a rede. Investimento em tecnologia também, com sensorização, com contadores inteligentes, com telegestão.
e depois todo um processo de gestão muito dedicada. Só é possível, enfim, isto é uma velha máxima da gestão, só se gera o que se mede e, portanto, de facto, medir bem o nosso fornecimento de água, os consumos dos nossos clientes, para poder ter consciência de qual é a água que se perdia na nossa rede, qual é a água que não era faturada e podemos atacar esse problema de frente. Eu devo dizer que em cerca de um ano nós poupamos mais de 2.300.000 metros cúbicos de água com este programa de eficiência hídrica. E, portanto, para que possamos atingir um objetivo muito claro, que é estar abaixo dos 2 dígitos, portanto, abaixo dos 10% de perdas. A média nacional rondará neste momento cerca de 26%, 27%. Portanto, nós estamos muito abaixo da média nacional, mas não somos os inconformados, aliás, que é o tema do programa. Queremos, de facto, cada vez mais. E, portanto, o programa continua. Nós, este ano, atingimos, de facto, o mínimo histórico de água não faturada. Já agora uma pequena explicação. Porque é que nós usamos água não faturada? É que a água, portanto, isto é uma métrica internacional nos balanços hídricos e, portanto, é utilizada em todo o mundo pela IWA. Portanto, nós utilizamos a métrica da água não faturada, portanto, é água que inclui perdas, mas também inclui, por exemplo, autoconsumos, inclui água que é utilizada, por exemplo, pelos bombeiros para apagar incêndios. Eventuais ou seja, consumos. Mas no fundo vai haver, mas vai existir então sempre uma percentagem. Há sempre sim, é impossível nunca atingir. Exatamente. É impossível e não é previsto que se atinja o zero. Porque efetivamente nós temos que ter em consciência que, por exemplo, as cidades têm que estar dotadas de redes de incêndio para serem utilizadas em caso de necessidade. Outros serviços que Exatamente, outros serviços que necessitam. E, portanto, essa água vai ser utilizada e é um custo da entidade gestora, não vai ser cobrada aos bombeiros, naturalmente, nem às populações, para combater um incêndio. Já coisa diferente é nós termos a noção que nos marcos de incêndio aquela água só é usada para esse fim e não é desviada para encher piscinas, para lavar ruas, para lavar carros. E, portanto, há aqui um compromisso, eu diria quase com um contrato social. Mas olha que eu conheço quem enche a piscina com a água dos bombeiros, mas paga. Muito bem. Pelo menos foi o que eu ouvi dizer. Pelo menos paga. Eu penso que faz parte de um dos serviços que algumas corporações fazem. Olha, e Miguel, olhando agora para aquilo que são, por vezes, algumas dinâmicas que se calhar não são tão existentes nas águas, mas que na eletricidade ainda existe, que tem a ver com os consumos por, como é que se diz? Estimativa. Não sei se isso acontece nas águas, como é que vocês conseguem mitigar isso, porque depois há de facto diferenças grandes e quando há essas diferenças, o consumidor tem tempo, sendo um serviço público essencial, vocês cortam a água, não podem cortar a água. Como é que é essa dinâmica? Bom, começando pela última questão, efetivamente o corte de fornecimento de água é a última fase, é a última medida que a entidade gestora aplica em caso de incumprimento do cliente para com a entidade gestora. Houve um período que nós estávamos impossibilitados de cortar água, foi durante o período de Covid e foi uma das medidas excepcionais decretadas pelo Governo. Na realidade, nós até durante esse período, mesmo antes de sair essa regulamentação, essa legislação, nós próprios já tínhamos tomado essa decisão de não cortar água durante aquele período a nenhum cliente, mas depois ela acabou mesmo por ser enfim, legislada. Mas é a última medida que uma entidade gestora pode fazer. Eu digo pode e até acrescentaria, por muito polémico que seja, deve fazer, porque não obstante da água ser um direito,
não obstante da água ser um bem essencial, nós temos que ter consciência que esse serviço tem que ser pago. Tem que ser pago porque ele, portanto, acaba para nós termos água segura em nossas casas, para termos água potável, há todo um sistema por trás que custa dinheiro, que tem os seus custos e, portanto, as tarifas de água que são reguladas, já agora também um esclarecimento, as tarifas de água, a tarifa de água é baseada precisamente no custo da operação, portanto, quanto mais eficiente for a entidade, enfim, mais competitiva pode ser a tarifa, mas é uma tarifa regulada, portanto, não podemos simplesmente tarifar por o valor que vos apetece. Exatamente. Okay. Mas dizer que portanto, nós temos que cobrar água aos nossos clientes, devemos cobrar, é um bom princípio, é um princípio de igualdade, todos pagarem, portanto é uma injustiça, haver um conjunto de pessoas que, enfim, de forma fraudulenta roubam água com ligações diretas, portanto, ou que deixam simplesmente de pagar, portanto nós temos que cortar a água a quem não cumpre com os seus compromissos para connosco, sabendo, porém, que há mecanismos de apoio a quem, efetivamente, tem dificuldades e, portanto, claro, pode aceder a tarifários sociais, pode aceder a regimes de pagamento em prestações das suas dívidas, se as tiver. Portanto, há muita forma de negociar uma dívida sem que tenhamos que interromper o fornecimento. Mas, efetivamente, quando não há qualquer interação com o cliente acumula dívida, tem 2, 3 faturas em atraso, não há qualquer expectativa de que possa, de forma amigável, negociar connosco a nossa dívida, nós temos naturalmente que interromper o fornecimento, porque no limite é a forma do cliente vir ter connosco. Olha, Miguel, outra questão que por vezes causa alguma polémica... Não respondi à questão das estimativas, mas já vamos lá. Sim, pois... O Miguel fala muito, não sei se vocês já repararam, faz muito bem. Olha, que também é polémica, é os consumos mínimos e os alugueres de contador. Como é que vocês gerem isso? E se quiseres começar já a responder pela estimativa, também Pronto, podes. A estimativa é uma coisa simples e quebrando aqui a fama de falar muito. Não, mas falo com paixão. E, portanto, e não é fama, é proveito mesmo que estás a falar. Mas, portanto, a estimativa é um mecanismo que temos quando não é possível fazer leitura real. Nós temos um conjunto de leitores, nós fazemos leitura real mês sim, mês não, portanto com um período muito curto em que só no mês de intervalo é que tem estimativa, mas que é baseada na leitura anterior, portanto que é real. Se no mês seguinte se verificar que a estimativa não estava correta, ela é automaticamente corrigida, portanto o cliente não sai penalizado. Não demora muito tempo até regularizar quando a leitura é acima. Estamos a falar de 30 dias apenas. Porque temos realmente capacidade de fazer leituras reais, portanto, mês sim, mês não, mas é uma situação que também a médio prazo vai ser ultrapassada com aquilo que há pouco dizia, com a instalação de contadores inteligentes e com as leituras em tempo real. Portanto, nós vamos passar a ter leituras reais em tempo real todos os dias. Todos os meses, enfim, quase que todos os segundos, se quiséssemos, não é necessário para este caso da faturação, mas sim, mas é algo que vai deixar de acontecer. Depois, ainda assim, os consumos mínimos e o aluguer de contador. Certo. O aluguer de contador, hoje já não existe. Nós não temos essa questão do aluguer de contador. Há sim uma tarifa fixa, que é a tarifa de disponibilidade. No fundo enfim, até podem dizer que vai dar ao mesmo, não é exatamente a mesma coisa. A tarifa de disponibilidade significa que nós disponibilizamos portanto, o serviço de fornecimento de água ao cliente. Portanto, o cliente, segundo a legislação em vigor, é obrigado a ligar à rede pública de água. Isto entronca com questões de saúde pública também. E, portanto, nós, ao disponibilizarmos a nossa rede, seria também extremamente injusto que se fizesse investimentos públicos, e sendo públicos é pago por todos nós, investimentos públicos para disponibilizar
por exemplo, 100% de cobertura de rede num determinado concelho. Em alguns concelhos, isso implica investimentos efetivamente avultados devido à dimensão geográfica do concelho, às distâncias, etc., principalmente nas zonas mais rurais, e depois o cliente não ligar. E, portanto, a tarifa de disponibilidade é aqui... Miguel, mas sabes que isto é onde parece que muitas vezes os serviços públicos acabam por ir em contramão daquilo que é o espírito da Constituição também, não é? Porque é um serviço público essencial. Dava para começar outro programa sobre isto, dúvida. Mas eu quero... E já aceito facto... o convite. E pronto, olha, então já está. E quero, de facto, mencionar algo que soubemos ontem, quando já estavas convidado para conversar connosco. Houve, de facto, uma operação da Polícia Judiciária. Foram detidos 20 pessoas por suspeita de falsificação de análises de água para consumo humano. Não inclui nenhuma entidade pública de Gaia, inclui do Porto. Mas isto vai àquilo que era, digamos, a nossa conversa inicial, a total confiança que os portugueses depositam em quem gere os nossos serviços públicos essenciais. Qual é a leitura que tu fazes, de facto, desta, para já, suspeita de falsificação dos relatórios de água para consumo humano? Bom, muito obrigado pela questão, porque é de facto de confiança que estamos a falar. Essa notícia ontem, julgo que nos deixou... a nós, profissionais do setor e gestores do setor, deixou-nos absolutamente chocados, porque, enfim, falsificar ou suspeitas de falsificação de análise portanto, relativamente à qualidade da água para consumo humano, é algo que é de uma gravidade imensa, porque estamos a falar, por um lado, de saúde pública, isso em primeiro lugar, é logo o primeiro facto que nos deixa chocados e que nos preocupa, e por outro lado, enfim, é uma possibilidade de quebra de confiança no sistema. Eu acredito e continuo a acreditar na fiabilidade do sistema em Portugal e na qualidade da água da torneira, se quisermos chamar assim, que é fornecida aos portugueses. Quero deixar de forma muito transparente e direta uma palavra de absoluta confiança na água que nós fornecemos em Vila Nova de Gaia. A nossa água é, de facto, 100% segura para consumo humano, segundo o regulador do setor e segundo, enfim, todo o nosso processo e o nosso programa de controle de qualidade da água. Nós fazemos por ano mais de 7.000 recolhas de água na rede predial e na rede pública, e essa água depois é analisada em laboratórios independentes e certificados. Obviamente que nós sermos confrontados com o facto de haver um laboratório, segundo parece, é um laboratório do norte do país, Trás-os-Montes, que falsificava esses resultados. Enfim, felizmente nós não somos clientes desse laboratório, nunca tivemos nenhum tipo de problema com os laboratórios com que trabalhamos, mas efetivamente é uma situação que nos preocupa, porque pode pôr em xeque todo um conjunto de entidades gestoras que nada têm a ver com esse problema, que zelam pela qualidade da água que fornecem. Mas, Miguel, tu consegues entender porque é que depois o cidadão português tem aquela sensação de que são todos iguais, pois, até nas águas. É um bocado aquela expressão de que por uns pagam os outros. Mas eu quero acreditar, e acredito mesmo, e enfim, é uma mensagem que gostava de passar aqui no programa e agradeço a oportunidade para eu fazer, que eu considero que é uma exceção, que este caso, quando foi conhecido, é uma exceção, e ainda bem que foi tornado público. Mas que envolve público, muitas câmaras, não é? Vila Flor, Mirandela, Alfândega da Fé, Macedo de Cavaleiros, Miranda de Douro e Mugadouro. Exato. Lá está. É a prova de que nós devemos continuar, enquanto país, a investir no setor. Esse, aliás, é um dos temas mais importantes, quer na Expo Água, que começa hoje e que decorre hoje e amanhã, precisamente aqui em Lisboa, e na próxima semana do Encontro Nacional de Entidades Gestoras em Gondomar, em que, de facto, os temas da percepção do consumo público de água, os temas da forma como, por um lado, das necessidades de investimento, das necessidades de ter uns sistemas seguros, mas também da percepção
que o público tem sobre os nossos serviços é fundamental para manter a segurança nos sistemas. Miguel, e neste sentido não achas que Portugal tem mostrado alguma deficiência e as entidades públicas na organização, por exemplo, de políticas internas das diferentes entidades, até para, de alguma forma, ter transparência e eles próprios poderem fazer uma análise de como é que os seus funcionários e as pessoas que estão debaixo da sua alçada estão a fazer as coisas? É que isto pode não ser o cabeça da entidade, pode ser alguém que está ali no meio. Bom, eu acho que, independentemente da sua forma jurídica, seja pública ou privada, as empresas, de facto, cada vez mais têm que se preocupar com temas de governance, não é? Portanto, ter uma política de governance que rejeite totalmente questões tão importantes como a corrupção, como informações fraudulentas, sejam elas deste caráter que estamos a falar, ou informações de caráter financeiro, e, portanto, as empresas, como digo, independentemente de serem públicas ou privadas, na minha perspectiva, têm que fazer este caminho de melhorar as suas informações, de melhorar a transparência e de poderem comunicarem para o mercado este valor tão importante que é a transparência e a verdade. Posso dizer que, por exemplo, no caso das Águas de Gaia, nós não só temos uma política interna anticorrupção, somos certificados, portanto, somos triplamente certificados pela gestão pela qualidade, também pela segurança e higiene no trabalho e gestão ambiental, e estamos agora a fazer um caminho que está já muito próximo do seu término para sermos a primeira entidade gestora de água e saneamento e a ser certificada na norma 37001, que é ISO 37001, que é precisamente a norma anticorrupção. E essa norma faz com que nós tenhamos que ter uma série de ferramentas, uma série de due diligence internas, que não só nos nossos mecanismos internos de gestão, mas também nos serviços que adquirimos a fornecedores externos, possamos seguir uma política rigorosa, uma política importante de aumento da transparência, de rigor na gestão e de, anticorrupção. E a corrupção, entronca também com este tipo de notícias que somos surpreendidos e que, portanto, nós temos que combater. Depois, por vezes surge, e ainda ontem com o convidado que tivemos aqui, surge a ideia de que há os perigos do populismo, e vamos analisar nos últimos 3 minutos um bocado esta parte política, mas estas correntes de pensamento político não surgem por geração espontânea. Não é alguém que apetece, ou seja, de alguma forma, parece que se dá munições a determinadas visões diferentes de fazer política. Claro, e não é uma situação inovadora, porque a história diz-nos isso mesmo. Ao longo de toda a história, os movimentos populistas surgiram precisamente quando as populações sentiram que de uma forma ou de outra o Estado não as estava a proteger e não estava a falar a verdade, ou havia situações de dificuldade económica e, portanto, nós hoje estamos precisamente a viver sob uma bomba relógio que tem ingredientes, explosivos, como uma guerra na Europa, na Ucrânia, guerra no Médio Oriente, crise, aumento de taxas de juros, aumento de inflação, dificuldades financeiras das famílias cumprirem com as suas obrigações, dificuldades em alguns casos, infelizmente, de situações básicas de alimentação, e isso obviamente são ingredientes para movimentos populistas que não vêm, como aliás a história já comprovou, não vêm em momento algum resolver problema nenhum, pelo contrário, até promovem outros problemas de caráter social, mas que aproveitam estes momentos para, com frases fáceis, frases que nós todos gostamos de ouvir, de facto vêm aqui surfar uma onda que infelizmente estamos neste momento a passar. Então daí se calhar não fosse necessário fazer ainda mais ondas com notícias como essa. Sem dúvida. Aquilo que se coloca em cima da mesa é que este pensamento não surge sem dúvida. Do nada. Todos somos responsáveis e todos somos chamados a responder
enfim, no nosso dia-a-dia, nas nossas atividades, sejamos gestores, sejamos políticos, sejamos profissionais, liberais, enfim, cada um nas nossas profissões e cada um como cidadão temos uma missão a cumprir. Sim, senhora. Miguel Lemos Rodrigues, Presidente do Conselho de Administração das Águas de Gaia. Muito obrigado por ter estado aqui connosco. Muito obrigado. E fica aquela coisa Desafio de aceitar aceito. o convite, temos que agendar. Muito obrigado A si que nos acompanhou em mais um Isto é o Povo a Falar. Já sabe, pode rever estas conversas subscrevendo o canal de YouTube do Isto é o Povo a Falar. Vá lá, clique também no sininho para receber as notificações cada vez que fazemos o upload de uma destas conversas. Não se esqueça também de nos dar o seu apoio nas nossas redes sociais, seja Facebook ou Instagram. Resta-me desejar-lhe um resto de uma boa noite. Já sabe que amanhã, à mesma hora, eu vou estar de volta e hoje quero deixar um abraço muito especial a todos os nossos ouvintes da Rádio Viva. Amanhã estou com vocês também. Boa noite.